Graça e paz da parte de Jesus Cristo para cada um de nós. Que Deus nos abençoe com muito entendimento para essa mensagem de hoje. Aqui nessa rede eu compro meu ID, Anunciai as Boas Novas. Qual o propósito que eu tenho, aí no caso sou eu, né? O meu entendimento tem nessa rede, é anunciar o Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré e te fazer entender que há necessidade de você ter uma intimidade com Jesus, com Deus Pai, com o Espírito Santo de Deus, no teu quarto, trancado em secreto, cumprindo o ensinamento de Jesus no livro de Mateus. Porque é através dessa intimidade que você vai criar uma dependência. Através dessa intimidade, você vai conversar com Deus e vai expor as tuas necessidades. E Deus vai te atender. O Espírito Santo de Deus vai tocar em você e dizer aquilo que você não está fazendo de certo nem errado. E não vai ser como um pai e uma mãe fala de imediato. Ele vai fazer você perceber os teus erros. Ele vai fazer você perceber a necessidade de abandonar esse ou determinado comportamento ou hábito. O Espírito Santo de Deus nos trata com muito amor. Jesus nos ama de uma forma tremenda. Ele vem ao mundo para sofrer e levar sobre ele os nossos pecados. Eu vejo hoje pessoas brigando e idolatrando, e, sabe, de uma forma assim muito errada, denominações, igrejas, pastores, cantores gospel. Amai a Deus sobre todas as coisas. É o primeiro mandamento. É Deus, é Deus. Você tem que ouvir as coisas que eu falo e entender as coisas que eu falo, por isso que eu peço em nome de Jesus que nós tenhamos entendimento para as mensagens. Eu tenho que ser diminuído na tua vida e quem tem que ser extremamente aumentado e glorificado é Jesus Cristo de Nazaré. O que mata a nossa sede é a água que está no jarro, no copo, e não a jarra e o copo. Eu sou uma jarra, um copo, que Deus enche e faz transbordar quando Ele quer. Eu não crio a unção vem de Deus. O teu entendimento vem de Deus. Quando a gente lê a palavra de Deus, a gente entende aquilo que o Espírito Santo de Deus nos permite entender. A palavra é viva por causa disso. Então você tem que ouvir aquilo que eu falo e procurar se alimentar daquilo, buscar. E eu acredito que o certo seria você buscar em Deus entendimento e buscar na palavra de Deus aquilo que eu falo, porque está sempre amarrado com a palavra de Deus. Nós vivemos um tempo muito complicado e curioso, e eu digo para vocês que alguns templos pregam heresia. E eu pergunto a vocês, quem se alimenta de heresia será salvo? Uma pergunta apenas. Quem idolatra a sua denominação, o seu templo, o seu pastor, o seu cantor gospel, quem idolatra mais do que a Deus, será salvo? É uma pergunta apenas. Quando você cria uma intimidade com Jesus Cristo de Nazaré, independente da tua denominação, independente de qualquer coisa, você não fica enfermo. Você não fica enfermo, porque você lê a palavra de Deus, se alimenta dela e você coloca ela em prática. E a palavra de Deus diz que Jesus é o nosso médico e remédio. E quando a gente cria intimidade com Jesus Cristo, a gente passa a depender dele.
Porque a gente coloca para ele as nossas necessidades, e essas necessidades são supridas. Entenda, intimidade é o que marido e mulher conversam no quarto, e não é sexo. É aquela história de dizer, olha, precisamos comprar o gás, está faltando dinheiro para comprar isso, tem que ter dinheiro para comprar aquilo. Isso é intimidade. Sexo, o nome já diz, sexo. Intimidade é quando você conversa com a pessoa que você confia das suas necessidades. Pô, eu estou precisando disso e não tenho. Eu estou precisando disso e não tenho. Eu tenho que pagar essa conta e eu não tenho dinheiro. Então, quando você cria essa intimidade com o sobrenatural, com Jesus Cristo de Nazaré, ele te atende, ele te supre. A palavra de Deus diz isso. Não no seu tempo, no tempo dele. E entenda, você começa a viver uma aproximação com o sobrenatural de uma forma muito grande. Jesus Cristo te ama de uma forma tremenda, o Espírito Santo te ama de uma forma tremenda. Deus Pai mandou o Filho dele para morrer, carregando todos os pecados do mundo. Não era daquela época, é os meus pecados e o seu. E dos nossos filhos e netos. Isso é muito amor que a gente não tem compreensão para entender. A gente só tem que saber. As coisas de Deus nós temos que saber. E o que tiver que ser revelado para nós, Deus vai revelar para você. Às vezes para você propagar e às vezes só para você ter entendimento. Que eu tenha deixado essa mensagem para você, que Deus te abençoe com muito entendimento sobre ela. Não me siga, não ache que eu sou um santo, não me veja como pastor ou... Não. Eu sou muito verdadeiro comigo mesmo, sabe? Eu nunca tive religião católica, protestante ou evangélica, como você queira, assim, de muito tempo. Eu participei delas, assim, por um período, né? Muito pequeno, muito infinitamente pequeno. A evangélica foi um período de minha formação, quando eu me converti, eu procurei entender aquilo tudo e fiz um vestibular, teologia, fiz teologia pastoral e Deus foi, e eu fui conversando com Deus e tudo. A minha libertação fui eu e Deus, né? Lógico, algumas pessoas, alguns vasos Deus usou, lógico, usou, mas o grande momento foi eu e Deus. Eu não tenho religião, sou cristocêntrico, porque acredito que a lei de Moisés é o alicerce, mas a lei que salva é a do Cristo, e sou biblicista. O que não está na Bíblia, para mim, é heresia. Então, essa é a minha caminhada. O meu exercício aqui é de falar as coisas que eu falo, é anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Mas não quero, em momento algum, que você ache que eu sou santo, porque eu não sou, que você acha que eu tenho que ser exemplo. Não. Nosso exemplo é Jesus Cristo de Nazaré. Quem a gente deve seguir e imitar é Jesus Cristo de Nazaré. Entendeu? Que Deus te abençoe com muito entendimento. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe.